Boa noite, Boa é noite. isso? Mais um dia, mais uma noite, mais uma tarde Abel, mais quem um vê. dia. Isso é sempre uma alegria, né? Todas as terças-feiras à noite a gente está com vocês aqui no nosso Podpla, sempre um podcast de saúde e bem-estar. A gente sempre trazendo novidades, convidados e tudo que possa permear as nossas terças-feiras com bons bate-papos, né? Boas informações, informações sérias. E sempre agradecendo os nossos amigos, convidados que gentilmente Que nos prestigiam, vem aqui. Precisamos agradecer a GCA mais uma vez, né? Que é o nosso patrocinador. Continua esse ano? Continua esse ano. Vamos estar firmes. Esse aqui provavelmente será o episódio que está abrindo o nosso 2023 e a gente está contando com o apoio da GCA para o 2023, né? Para a gente continuar esse projeto, né, Abel? Que é um projeto bacana, né? E que tem dado muito certo, né, Piazza? Nosso podcast tem crescido, tem cada vez mais tendo pessoas que nos prestigiam, logo ele vai ser um hype do tenho YouTube. Certeza, mas eu tô achando que nós precisamos puxar um puxão de orelha dos nossos produtores. Precisamos. Porque a gente está com o nosso Instagram não está legal. Vocês me perdoem, eu estava olhando ele hoje, vocês me perdoem, o nosso Instagram não tá legal. A gente para 2023 vai dar um upgrade nele, né, Abel? Que é @podplas, né? Porque o último episódio que tá no Instagram, a gente deve fazer uns 10. Meu Deus do céu. Nós vamos mudar. Vamos corrigir. Nada que não possa melhorar. E hoje que episódio que é, Piazza? Hoje, 89, Abel. Olha, quase 90. Quase 90. São 90 convidados. Puxa, que abrilhantaram. Que maravilha, que maravilha. E não esquecer, por favor, de dar o like no nosso canal, se inscrever e compartilhar. E hoje, para o nosso bate-papo de botequim... Quem que nós temos hoje, Abel? Nós hoje trouxemos Karina Bonianti, uma estrela em ascensão, Piazza. Karina, eu assim, não vou falar currículo aqui, porque não vai caber na mesa, então vou fazer um resuminho. Karina é assim, além de ser uma grande amiga, que gentilmente hoje está aqui conosco, ela agora ela é esposa de um grande amigo meu de infância também, Luiz Fernando, mas ela é nutricionista, é chefe de cozinha e está agora num projeto muito bacana que é Colherada, que nós vamos falar isso mais à frente. E vamos falar hoje basicamente sobre emagrecimento, dieta, e que para todo mundo que nos assiste, com certeza, todo mundo sempre tem uma dúvida, alguma coisinha que nós vamos enriquecer. Então, é isso, Karina. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E com certeza vamos aí fazer um nosso bate-papo de final de tarde bem interessante. Vamos sim. Obrigada, meninos, pelo convite. É um prazer estar aqui. E feliz, né? Episódio 89. Muito legal. Cara. Parabéns também por todo esse trabalho que vocês fazem. Karina, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é nutricionista de base, de formação. Isso, a minha primeira formação. E também é chefe de cozinha. O que veio primeiro? Veio chefe de cozinha? Não, nutrição veio primeiro. Isso. E me fala um pouquinho sobre esse cross aí, essa cruzada de... Todo chefe de cozinha tem uma noção de nutrição, mas não é nutricionista. Exato. Na realidade, eu me formei em nutrição no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha. E sempre gostei da parte clínica. Então, quando eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar em clínica. E quando a gente passa uma dieta para o paciente, você faz algumas restrições. Porque se ele não mudar o hábito dele, ele não vai ter o resultado que ele está buscando. Tá. Então, dentro de algumas restrições e mudanças, o nutricionista acaba passando receitas, né? Tá. Eu entendo que isso é importante para o paciente, porque não adianta eu dizer para ele assim, coma arroz integral, se ele não sabe como fazer um arroz integral. Tá. E eu ouvia muito isso no consultório. Mas eu não gosto, o arroz é ruim, os grãos são ruins, salada é ruim... E eu ficava, não, mas eu pegava uma receitinha aqui, outra colar, porque em nutrição a gente vê muita técnica dietética, mas não necessariamente receitas. Então a gente sabe como fazer uma dieta, calcular, ver as necessidades da pessoa, mas não como transformar aquela necessidade em comida real. Eu sentia falta disso. Então no consultório, os pacientes me diziam, mas eu não sei fazer e tal. Eu passava umas receitinhas. Essa receitinha aqui é colar, que mal eu sabia fazer. E aquilo me incomodava. Eu dizia, poxa, o meu paciente está aqui
Ele tá buscando uma alternativa. Eu sei toda a base bioquímica, fisiológica, tudo que ele tem que fazer. Mas ele vai comer uma coisa e tá ruim. E aquilo me incomodava, porque eu entendo o prazer que a alimentação dá. Isso é fundamental, né? A pessoa, ela come por prazer. Ela faz uma escolha pensando como aquele alimento vai trazer o prazer que ela vai, né? Tipo, a sensação que ela vai ter na hora que ela estiver comendo. E aí eu pensei, eu preciso organizar isso. Comecei a procurar alguns cursos. Mas eu achava curso muito básico de aprender a fazer uma salada. Então, não era isso que eu queria. E aí eu fui fazer gastronomia. Eu disse, eu vou fazer o beabá. Dentro de gastronomia, se aprende o beabá. E foi isso que eu fiz. Então, eu me inscrevi num curso, fiz o curso de gastronomia na faculdade. Então, assim, num tempo... Que é um curso de 3 anos. São 2 anos. 2 anos de curso. E num tempo que eu estava completamente diferente do que os colegas, por exemplo. Que os colegas estavam todos com 18 anos e eu estava, na época, com 32, 33 anos. Então, eles me chamavam de tia dentro da sala de aula. Eu era a chata, porque eu queria aprender. Eu acho que isso também faz uma diferença, né? Quando a gente entra na faculdade muito novinho, e gastronomia, tinha aquela coisa, né? Não, eu vou ser o chefe de cozinha e tal. Era... Virou celebridade, moda, né? Virou meio celebridade. Né? E eu não tava lá para isso, eu tava lá para aprender a base. Aquilo ia fazer parte do trabalho que eu já fazia. Então eu sugava ao máximo aquele conhecimento. E eu sempre gostei de cozinhar. Isso, assim, é uma coisa que sempre veio na minha vida. Em casa, eu sempre fui aquela que ia pra cozinha. Então, eu pegava os livros de receitas da minha mãe, da avó e tal, via alguma coisa e fazia. Minhas receitas davam sempre errado. Mesmo eu seguindo no papelzinho. Mesmo. E meu pai comprava os ingredientes, ia lá, comprava. Até que chegava um tempo, ele dizia assim, não, filha, desculpa, eu não vou mais comprar, entendeu? Porque tá dando errado. Tinha coisas que davam certo. Mas tinham outras que davam muito errado. Mas eu gostava de fazer. E aí, quando eu fui pra gastronomia, efetivamente, eu descobri um mundo que, tipo, eu me apaixonei. Porque eu disse, pô, era isso mesmo que eu queria. Então eu comecei a entender técnicas que eu conseguia colocar dentro de uma alimentação. Então eu chegava no consultório, então eu fazia o curso de manhã, à tarde eu ia pro consultório. Eu já chegava com 1000 ideias pro paciente. A consulta passou a ser fisiologia. Minha consulta sempre durou de 1h30 a 2 horas. Nossa, então era uma aula. Porque eu falava de fisiologia, falava de bioquímica e depois já falava de como que ela ia fazer aquela receita, o que ela ia colocar e tal. E isso foi crescendo. Então eu comecei a fazer personal diet. Na época chamava personal diet. Ia na casa das pessoas, ensinava a cozinhar, ensinava a fazer as compras, cuidar das panelas. Porque às vezes a pessoa não vê o quanto é importante uma panela no processo. Sim. Você não precisa ter panelas carésimas. Mas você precisa ter uma boa panela. Uma boa panela. Né? E o quanto o material da panela também interfere na questão de saúde. Então, as pessoas usam muito panela de alumínio, a panela de teflon. E o quanto isso interfere. Então, muitas vezes, vinha para o consultório aquele paciente com várias alterações hormonais. E, poxa, mas eu faço tudo certinho, tal. Ok, aí você começa a investigar. E, na realidade, o que está interferindo é a panela, que é de alumínio, é a panela que é de teflon, que ele não tem o cuidado, que ele está se intoxicando com aqueles metais. Muitas vezes não fazer uma correta higienização das hortaliças, das frutas. Então, tudo isso eu fui unindo a nutrição junto com a gastronomia. Interessante. E isso virou minha paixão, assim. Então, tipo, eu realmente descobri. Eu sempre gostei muito da nutrição. Apaixonada, continuo apaixonada pela nutrição. Porque eu acho que ela é uma área muito legal e que todo mundo deveria aprender desde pequenininho, né? Aprender a comer. E a gastronomia agregou. Você chamou a atenção, depois eu queria que você comentasse um pouco mais de realizar assim, de fazer comida em panelas de alumínio e teflon, que eu não sabia dessa, entre aspas, problema de uso dessas duas superfícies das panelas.
E a outra é assim, eu percebo que você fez uma culinária, uma gastronomia, perdoe-me, mas você fez uma gastronomia já específica para pacientes que querem fazer dietas, entre aspas. Isso é uma especialidade na gastronomia como um todo. Na realidade, assim... Ou quando você criou essa escola, assim, entre aspas? Assim, eu fiz o curso clássico. Você fez o curso de comida normal. Normal. Sem dieta. Tanto tipo, bastante gordura, bastante... manteiga, base abusam, francesa. Né? Base Base francesa. Imaginei. Então, o curso clássico com muita manteiga, tudo era manteiga. Eu digo, gente, é fácil uma comida ficar gostosa, né? Manteiga, colocando manteiga. Mas o que eu fazia? Porque, assim, eu não encontrei nenhum curso específico mais saudável. Então eu fiz o básico, né, o que todo mundo faz dentro da gastronomia, mas eu peguei aquelas técnicas, porque a técnica em si, ela é uma técnica. É uma técnica universal, e aí você transforma ela para uma pegada mais saudável. Então tem muitas coisas que eu não preciso necessariamente ter a manteiga, por exemplo. Eu posso ter um azeite de oliva. Eu posso ter um substituto, às vezes, de quantidade. Eu não preciso ter 200 gramas de gordura. Posso trabalhar com uma quantidade menor. Então, eu fui trabalhando a técnica dentro do conceito mais saudável. Mudando um pouco a receita. Isso. Então, eu fui criando receitas, que aí, quando, por exemplo, eu ia para casa do paciente... Eu ensinava... Sei lá, tipo, o paciente tem alergia à lactose, você põe um leite sem lactose. O paciente tem não sei o que, você vai adaptando. Isso. E junto com tudo isso, antes até de eu entrar na gastronomia, eu fiz uma especialização em nutrição clínica funcional, que é a minha especialização. Que é o quê? Que é trabalhar as alergias alimentares, trabalhar o equilíbrio do corpo. Então, nessa especialização, a gente entende muito das alergias. Então, naturalmente, na clínica, eu atendia muitas pessoas o paciente já vinha sabendo que você é especialista que eu ia alergia. trabalhar alergia. Então, alergia a glúten, a leite, a soja, a ovo. Então, a pessoa já chegava, poxa, eu tô me sentindo mal, assim. A gente faz faz anamnese, faz alguns exames, identifica aquela alergia alimentar. E aí você faz uma retirada. Porque dentro do processo de como eu vou tratar esse paciente, você tem que excluir o alimento que está fazendo mal. Agora, você imagina, há 15 anos atrás, você dizer assim, tira o glúten. Tira o glúten. Eu tive muito paciente que pensou, essa é doida, essa nutricionista é doida, não é possível, como que eu vou viver sem comer pão? Então, era muito desbravador. Há 15 anos atrás, a gente quase não ouvia falar de intolerância à lactose, low carb, glúten. Muitas pessoas entendiam que era glúteo. E era glúten, tira o glúteo. Aí deixa pra vocês, né? Sabe que interessante? Esse negócio que você falou que me chama a atenção. Eu tenho a sensação que aumentou muito as intolerâncias. Não sei se você deve ter percebido isso na sua clínica. Como é que eu faço o diagnóstico da intolerância e por que você acha que aumentou? Porque ficou mais fácil fazer o exame. Acho que melhorou o diagnóstico. Isso, né? O diagnóstico melhorou. Qual que é o diagnóstico? Então, a gente faz dieta de exclusão, digamos, o mais simples. Teste clínico. Né? Então, teste clínico. Então, você, através de várias perguntas, você identifica porque os sinais, sintomas... Eles são expressivos das alergias, então se é a glúten, tem um grupo de sinais e sintomas, a leite, às vezes eles estão todos misturados, a lactose. Então você já tem uma noção do que aquele paciente está passando. E aí, agora, a gente tem exames que você consegue fazer no laboratório para identificar melhor essas alergias. Então, antigamente a gente tinha basicamente teste de ressonância, que a gente fazia, que era uma ressonância que faz a identificação por alguns ativos. Então, por você glúten. Colocava assim, ficava um halo vermelho, dava aquela alergia cutânea, né? Exatamente. E hoje não, hoje a gente tem a própria intolerância à lactose. É sangue? Exame de sangue. Então, a própria intolerância à lactose era algo que a gente não tinha teste em laboratório. Até existia, mas era caro, convênio não cobria. E hoje já não. Hoje tá mais fácil, o médico consegue fazer a prescrição, né? Solicita esse exame e aí a gente tem certeza se o paciente está com problema. E, Karina, tem pessoas que associam dois tipos de intolerância à lactose ou glúten. Isso acontece. Acontece. E aí você restringe muito a dieta.
Né? Principalmente porque essa pessoa normalmente come muito desses alimentos que estão fazendo mal para ela. Geralmente você tem isso. E o que você pensa da dieta do alimento? Você já falou de uma dieta de comida, assim, olha, você não pode comer essa dieta assim, dieta do tipo sanguíneo, olha, se o tipo é A positivo, você não pode comer tomate. O que você acha disso? Tem algum fundamento? Tem fundamento, porque o tipo sanguíneo, ele fisiologicamente, ele age, dependendo do tipo sanguíneo, de uma forma ou de outra. Mas assim, não é aquela coisa, nossa, então o tipo sanguíneo O não pode com a laranja e ele nunca vai comer laranja. Também não é dessa forma. Porque o corpo da gente, ele é individual. Então, dentro da nutrição que eu sempre trabalhei, é a individualidade. É buscar a bioquímica de cada pessoa. Então, muitas vezes, para você, uma laranja, vamos dizer, vocês dois são tipo O, positivo. Qual é o seu tipo? O positivo. O meu é A positivo. Vamos fazer de conta que vocês são iguais. Para você vai comer uma laranja e você vai passar mega mal. E você não vai sentir nada. Ah, mas poxa, mas é que tá no grupo do O e não deveria comer. Sim, mas se ele não tem reação alguma, ele pode comer. E às vezes é uma questão de quantidade. Então, às vezes, uma laranja não faz mal. Comeu a segunda, faz. Eu falo de laranja como um exemplo claro, de alimento, porque poderia ser qualquer outro. Que os mais comuns realmente é glúten, leite, eles acabam sendo mais frequentemente alergênicos. Abel, Karine, deixa eu voltar um pouco, que estava em questão à intolerância. A gente tem visto muito falar da intolerância, a mais comum é a de glúten. Que aí então fala até que é um exame não, é um alimento, que ele é inflamatório, que ele causa inflamação. Mas existe realmente um exame de sangue que eu vejo se a sua intolerância é glúten? Isso existe? Não, eu acho que não, né? Não, Eu fiquei na dúvida, eu até... Não. A glúten não tem. Não, porque senão seria interessante seria. Todos nós fazermos um exame de sangue para ver se nós estamos intolerantes. Na hora que eu fiquei com isso, fiquei essa dúvida, acho que era interessante para quem está nos acompanhando, que não tem. De glúten a gente não tem. E aí eu queria que você... Quais são os principais sinais e sintomas do intolerante a glúten, do intolerante à lactose? Quais são os principais? A lactose é o mais fácil de identificar, tá? Porque a pessoa tem problemas gastrointestinais. Então, ela toma, por exemplo, um copo de leite, um café com leite, e ela tem distensão abdominal, flatulência, enjoo. Em casos mais graves, vai ter diarreia. Então, é rápido. Então, a pessoa tomou em questão de, às vezes, meia hora, ela já está se sentindo mal. É muito rápido para identificar. Isso também vale como dose. Então, tem pessoas que tomam uma caneca de leite, não sentem nada, mas se ela tomou uma de manhã e vai tomar outra à noite, ela sente. Entendi. Então, tem também essa questão de dose, né, de saber, muitas vezes, o quanto a pessoa pode consumir. Alguns alimentos lácteos que são fermentados, como, por exemplo, o iogurte, ele tem menos lactose. Naturalmente, ele tem menos lactose. Então, às vezes, a pessoa que tem intolerância, ela tolera consumir um iogurte, mas ela não tolera consumir o leite. A não ser que ele seja sem lactose. Sim, claro, um leite normal. Aí, se fosse o leite normal, ela não consegue. Então, tem essa questão. Do glúten e também da parte proteica do leite, porque aí a gente tem as alergias que vêm por uma questão de proteína. O glúten é uma proteína. A caseína que tem no leite é uma proteína. E o que acontece com essas proteínas? Elas são, eu costumo sempre explicar assim, é como se fosse um colar de pérola. Proteína é um colar de pérola, cada bolinha cada pérola é um aminoácido. O que a gente come? A gente come o colar inteiro, só que isso né, a gente não vê isso, a proteína não é visível. Então, quando a gente come, chega no nosso corpo, o estômago começa a fazer a digestão das proteínas. E nesse processo digestivo, o que ele faz? Ele começa a quebrar essas ligações do colar, para fazer com que esse colar se transforme só em pérolas. Então, eu destruo o colar. Basicamente, isso é a digestão. Só que imagina que o glúten e a caseína, que é uma das proteínas do leite, é um colar
todo enrolado, todo ennosado. E ele não é só um colar, ele é gigante. É como se fosse um cordão de 2 quilômetros, todo ennosado. Então, no sistema digestivo, primeiro a gente começa a ter a abertura, a tirar esses nós. Começa a abrir para ele se tornar linear. E acaba sendo uma digestão difícil. Por isso que, para muitas pessoas, e o número é expressivo de pessoas que têm essas intolerâncias e alergias, porque, de forma geral, a gente tem muita dificuldade digestiva. Para a gente conseguir fazer uma boa digestão, a gente precisa do nosso pH do estômago ácido. Então, é uma condição para isso acontecer, para qualquer alimento, principalmente para os alimentos proteicos, que seja carne. Né, a carne ou qualquer outra fonte de proteína. Então, quando a gente come um pão, a gente tem amido, né? A gente tem toda a parte carboidrato desse pão, mas a gente tem o glúten, que é uma proteína. As pessoas esquecem, pensam no pão só como um carboidrato, mas ele tem a proteína. Então, essas proteínas, em geral, que a gente consome, a gente precisa ter uma boa condição fisiológica para fazer a digestão. E nesse processo, a gente perde, no dia a dia, a gente perde facilmente o pH estomacal de ácido para alcalino. E quando ele está alcalino, a gente não faz uma boa digestão. E aí tudo atrapalha, porque nenhuma digestão correta da alface a gente vai ter. Mas a alface é mais fácil de digerir se eu comparar com um alimento proteico. Então, por isso que a gente vai tendo dificuldades. Então, imagina assim, esse colar, ele chegou lá no estômago, ele abriu um pouco, mas continuou com nós. Ele vai para a primeira porção do intestino, que é ainda onde eu tenho digestão. Continua uma digestão, continua abrindo um pouquinho, mas eu não consigo quebrar totalmente essa molécula como deveria. O que acontece? Quando chega na parte mais para baixo do intestino, onde tem a absorção dos nutrientes, essa absorção, as vilosidades intestinais não conseguem reconhecer. Mas quem é você que chegou aqui com esse pedaço inteiro? Que isso é químico, né? Então, ele não reconhece, isso causa uma agressão nesse intestino, mas não é uma agressão que faça a pessoa ir para o banheiro, não muda essa parte fisiológica. Só com o tempo. Se essa agressão vai acontecendo constantemente, que é daí sim o que a gente vê nas pessoas, porque ela continua se alimentando, né, consumindo aquele alimento e não tendo um bom processo digestivo. Então, essa agressão acaba causando uma incorreta absorção dos nutrientes. Então, vitaminas, minerais que a gente consome em alimentos variados acabam não sendo absorvidos. Então, não chega no sangue e eles acabam saindo pelas fezes. Ao mesmo tempo que a agressão ficou. Então, eu preciso de uma regeneração nesse intestino. Então, vai criando uma bola de neve. Né? Eu vou ficando... Então, eu comi um dia, isso não vai me fazer mal. Agora, constantemente, eu tenho constantemente essa agressão acontecendo. Mas, Karina, com relação ao leite, né? Por exemplo, o leite que a gente chama de caixinha é um leite que vai a altas temperaturas para ele poder durar 6 meses na caixinha. E quando se faz isso, se destrói praticamente quase tudo do leite. Nesse caso, a agressão é menor do que se eu tomar um leite fazenda, por exemplo. Assim, tipo A puro. Leite da vaca. Leite da vaca, não. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Porque a caseína, que é a proteína, ela continua lá. Mesmo sofrendo o processo. Mesmo tendo esse processo. Não tem nenhum processo químico que a gente consiga mudar essa caseína. O que a gente tem hoje? A gente tem rebanhos de vacas que a gente chama A2A2, porque é um tipo de célula que tem nesses animais que produzem leite A2A2. O que isso significa? Que é um tipo de proteína nesse leite que é mais fácil de digerir. Então, ela não tem a caseína A1, que é a mais agressiva, que é a mais difícil de digerir, e sim a caseína A2, que é uma caseína mais fácil de digerir.
E isso a gente já tem no mercado. E como é que onde eu encontro isso? Encontra ele como A2A2. No supermercado normal. No supermercado. Tem várias marcas. Tá, Então, a indústria já está enxergando esse potencial. Então, buscando ter o leite que seja menos inflamatório. O homem é o único animal na face da Terra que a mãe tira da mama e continua mamando. O leite da vaca, que foi feito para nós. Nem é nosso. Nem é nosso. Eu sempre falo isso. Sempre. Né? E a gente tem esse hábito, muita gente tem o hábito do leite, né? A gente tem também dos derivados, né? Queijos. Karina, deixa eu falar uma coisa que me chamou a atenção. Existe muita gente que faz uso crônico de antiácidos em geral, tipo omeprazol e tudo. Eu falei omeprazol, mas tem vários aí. Então eu imagino que uma vez que a acidez estomacal seja fundamental para digerir, a gente tem várias pessoas que sofrem com esse omeprazol aí do dia a dia, que é quase que as pessoas tomam e a gente prescreve muito, tem né? seus efeitos tipo, você vai dar um antibiótico e já prescreve um protetor gástrico. Isso. A minha dúvida é como é que eu consigo medir a acidez gástrica? Existe um exame para medir acidez, tipo uma pH-metria, sei lá como chamaria? A gente faz um exame que a gente mede até via saliva. Saliva não tem o mesmo pH, mas a gente consegue ter uma noção de como que tá de como está o pH e estomacal. A minha outra pergunta, se eu precisar aumentar a acidez do estômago, como é que eu faço isso? Eu mando ele tomar ácido, sei lá, como é que eu faria? Em casos mais extremos, onde a pessoa está com um grave problema digestivo, normalmente, é isso que você falou, normalmente a prescrição é de um antiácido. Não, então se você tá com dor de estômago, tá com gastrite, que daqui a pouco vai virar uma úlcera, então o que você faz? Você protege o estômago, você dá o protetor gástrico, que a função dele é exatamente tirar a acidez do estômago. Exato. Então, em uso crônico, a pessoa tá sempre com problema digestivo. Como é que a gente resolve a questão? Então, assim, se eu tenho um paciente que está nessa condição, que já é muito grave, em muitas situações a gente usa ácido clorídrico. Então, você manipula isso, ele é dissolvido em água, e você toma para que ele chegue o mais puro possível dentro do estômago. Só que isso em casos mais graves. Claro. Outras estratégias. O que a gente usa? Enzimas digestivas, que as enzimas muitas vezes são à base de papaína, bromelina, são ativos mais naturais, então vem do mamão, vem do abacaxi, tem algumas outras que são concentradas para proteína, para carboidrato, gordura, isso também a gente manipula, e aí é uma cápsula que você toma e ela abre no estômago. Então ela não causa nenhum mal no esôfago, nada disso. E ela vai agir lá. Agora, eu não posso deixar esse paciente ser dependente da enzima. Eu tenho que fazer ele produzir a própria enzima. Como a gente faz isso? Corrige a alimentação. Então, é claro, quando a gente come muita proteína, a gente dificulta muito o trabalho do estômago. Então, primeiro passo, diminuir a proteína. Não é tirar. Não é tirar. Mas diminuir, ter um equilíbrio melhor nas proteínas que consome e usar alguns alimentos que favorecem. Por exemplo, a couve. A couve é um alimento que tem muitos nutrientes que ajudam a produzir as enzimas digestivas dentro da gente. Então, eu não preciso tomar. Então, a couve, além disso, a couve faz uma proteção gástrica. Então, todas as vezes que chega um paciente... Crua ou refogada, mas crua, ela mantém mais esses nutrientes. Por isso que começou a ganhar em todos os lugares o suco verde. O suco verde começou a ser muito conhecido, porque dentro do suco verde vai a couve. E todos os verdes escuros, os alimentos verdes escuros, têm esse grupo de nutrientes, mas a couve é o que mais tem. Então, a gente recomenda que a pessoa tome o suco verde, só que aí, o que acontece? A pessoa vai tomar o suco verde lá no restaurante, vamos colocar mel, vamos colocar açúcar. Então, não precisa. E não precisa. Tudo bem, não precisa ser o suco puro. Que deve ser agradável. A couve temperada como salada é gostosa. Já é gostosa. Então, assim, a gente... sábados é também. Bom, ajuda. Mas não vamos colocar açúcar, né? Tem um detalhe que, assim, com o passar do tempo, com a idade, nosso intestino vai perdendo capacidade de absorção. Né? Vai. E também vai diminuindo a produção das nossas enzimas naturais digestivas. Então, assim, existe uma corrente que diz que depois dos 50 é importante que se tome
por cápsulas, enzimas digestivas, junto com a refeição, haja vista que o alimento sozinho não vai conseguir executar esse trabalho. É isso mesmo? Isso acontece. É um processo de envelhecimento, a gente não envelhece só por fora. Sim, a gente envelhece por dentro também, infelizmente, né? Infelizmente. Mas não deixa preguiçoso? Assim, toda hora você oferecendo enzimas, o organismo não vai deixar de produzir? Não, é só suplemento mesmo. É só uma forma de eu acrescentar mais. O corpo, nesse sentido, ele não deixa de produzir. Uma outra coisa que é muito importante é assim, o que gasta a minha capacidade de produção. O zinco é um nutriente fundamental para produzir o ácido clorídrico. Para o meu corpo produzir. Onde a gente encontra zinco? Principalmente nos peixes, nos frutos do mar, que de forma geral a população do litoral do país consome bem. Mas saiu do litoral, as pessoas têm uma tendência a comer menos, comem muito mais carne vermelha, tá? Então assim, onde eu busco o zinco, então, em peixes, frutos do mar, grãos, de forma geral, todos os alimentos integrais têm zinco. E as castanhas, as nozes, castanha do Pará. Então, é um grupo de alimentos que traz o zinco. E o zinco, de forma geral, a gente precisa em pequena quantidade. Então, o pouco que a gente consumir, o corpo já vai dando jeito. O problema é que as pessoas não comem os alimentos com zinco. Então, já vem uma carência. Mesmo quem come. Aí, o que acontece? O zinco, ele é utilizado para 3 grandes funções dentro do corpo. Função imunológica, função hormonal e função digestiva. Então, para combater, para produzir os anticorpos e tá lá, né, com os soldadinhos sempre dispostos, né? O zinco é fundamental. Tanto que a gente tem algumas vitaminas... Polivitaminas que tem o zinco. Tipo, reforça o zinco, que é para imunidade, com zinco, né? Exatamente, é uma das funções. Segunda função, hormonal. Para a gente produzir todos os hormônios do nosso corpo, entra a molécula de zinco na produção deles. E aí, inclusive, do cortisol. Então, quando a gente está muito estressado, muito preocupado, muito tenso, naturalmente a gente está produzindo cortisol. E com esse aumento, o meu corpo está produzindo mais cortisol, ele está gastando zinco. Então, são pessoas que muitas vezes, a pessoa mais estressada, mais tensa, essa pessoa normalmente tem mais problemas de imunidade. Então, é aquela pessoa que está sempre com alguma coisinha. É o nariz, é a garganta, é a orelha, sempre está com algum problema. Porque eu estou gastando zinco para produzir cortisol. Vai ficar debilitado a questão imunológica. Digestiva mais ainda. Então, normalmente a gente diz assim, mas é que eu estou com gastrite nervosa. Da onde vem isso? Que eu estou tão tenso, eu estou tão preocupado, eu estou vivendo, às vezes, um momento da minha vida mais difícil, ou não. Às vezes é o trabalho da pessoa que faz ela ser tensa, preocupada, estressada o dia inteiro. A última dessas 3 funções, a última que o corpo vai priorizar é a digestiva. Então, o zinco vai ficar sendo utilizado para produzir cortisol, ainda uma pequeníssima quantidade vai para o imunológico, mas que normalmente começa a dar problema também, e a digestão fica uma desgraça. E você dosa o zinco? O zinco, sim. O zinco a gente consegue dosar por exame de sangue. E tem parâmetros normal ou é parâmetros relativos do paciente? Não, esse normal. É parâmetro normal. Seja, e normal. Meu zinco deve ser igual ao zinco do Abel, que deve ser igual ao seu zinco. Isso sim, de forma geral, sim. A não ser que a pessoa tenha uma questão muito específica. Mas habitualmente tem um valor normal. E aí você repõe zinco. Repõe zinco. Aí, a pessoa está com baixa de zinco, trabalha a alimentação, esses alimentos que a gente falou, e também repõe, porque aí quando está muito baixo, também não adianta só com a alimentação. Então tem que corrigir várias coisas. Essa questão que a gente falou da agressão intestinal e o próprio envelhecimento, Jorge, que você estava falando, o que acontece? As vilosidades, elas são como se fossem, né, os dedinhos. E elas vão ficando desgastadas. Eu vou perdendo elas. Então eu preciso repor nutrientes que ajudem nessa absorção, ajudem a fazer ela voltar a funcionar, essas vilosidades. Usar probiótico, que ajuda também. As pessoas acham que o probiótico é só para fazer o intestino funcionar, ir no banheiro.
E não, o probiótico trabalha lá na velocidade, ajudando na absorção desses nutrientes. E a gente sabe hoje que o intestino, ele tem uma função primordial na imunidade, né? Total. Então, a pessoa que é constipada, que não vai ao banheiro todo dia, que não cuida do seu trânsito intestinal, ela tem maior tendência a determinados tipos de doença. E aí os probióticos são fundamentais. Agora, eu queria te fazer uma pergunta com relação à questão do glúten, porque o glúten e a glicose são os dois únicos alimentos que ultrapassam a barreira hematoencefálica. Então, eles viciam. Né? E, o açúcar vicia e o trigo vicia. E aí, como é que você trata esse paciente? Eu preciso emagrecer esse paciente, mas ela come pão todo dia, toma cerveja pra caramba. E aí? E como é que você trata? Porque aí passa a ser um vício. É um vício. Doutor, corta tudo, mas não corta o meu pão. Quando a gente tem esses processos inflamatórios acontecendo dentro do corpo, a gente tem produção de histamina. E a histamina, numa determinada dose, é super ok, tá tudo ótimo. Nesse processo inflamatório, que ela vai além, ela causa todo esse vício. Então, sempre que a gente vai tratar um paciente assim, eu já aviso, vai ser igualzinho quando a gente tira o álcool de um alcoólatra. O cigarro. Dói o cigarro. Isso. Dói, dá dor de cabeça, dá irritação. Não é um processo fácil, porque o vício tá ali. Então, assim, só dizer para a pessoa assim, não coma o pão, por exemplo, não vai adiantar. Um dia ela consegue. Primeiro dia da dieta, ela tá empolgada, ela vai lá, ela não come o pão. No segundo dia, ela já acorda pensando no pão. Ela quer o pão, ela quer o pão. À tarde, ela já não tá mais aguentando, ela come o pão, porque ela tá desesperada. Então, assim, não é só tirar, né? A gente tem que repor, tem que mostrar alternativas. E qual é a alternativa? Então, por exemplo, antigamente a gente não tinha boas alternativas de alimentos. Quando a gente falava, por exemplo, em pão, vamos falar do pão. Eu falo muito do pão porque ele é o alimento universal. O pão é uma delícia, né, gente? É uma delícia. Mas hoje tem muita farinha, né? Tem muitas coisas sem glúten. Hoje tem muita alternativa. Então, assim, quando a gente falava 10 anos atrás, tira o pão. Nossa, mas morria. Vou morrer, porque eu não tenho o que comer. Hoje a gente já tem, né? Então, hoje a gente tem até pães fáceis que a pessoa faz, pãozinho de frigideira, que fica gostoso. Eu digo assim, é igual? Não, não é igual. Não é idêntico, mas não é porque é diferente que tem que ser ruim. Tem uma diferença. Engraçado, né? Tem que ser ruim, né? Por exemplo, um dia eu fui na pizzaria e eu fui com uma que era alérgica a glúten, ou seja, tinha uma intolerância a glúten. E a pizza sem glúten. Vou agora fazer um merchan aqui. Eu fiquei assim... Esse cara não tirou o glúten, porque é exatamente o mesmo gosto. Então, agora, se você for na pizza, eu vou fazer uma propaganda aqui rapidinho. Na pizzaria Camelo, tem uma massa que foi a Karina que fez. Fez na Camelo? Na Camelo. Interessante, porque assim, não foi na Camelo, mas foi numa outra, não vou fazer propaganda da pizzaria. Mas me chamou, é a mesma massa. É a mesma massa. O gosto é muito bom, né? É isso. É o mesmo gosto. Muito bom. É buscar essa técnica, assim, sabe? Então... Hoje a gente consegue. Quer dizer que da Camelo é você que fez a massa. Olha que bacana. Tá lá, você pede uma pizza sem glúten. Camelo me remete à infância da Pamplona, né? Agora tem a Juscelina e tem outros endereços, deve ter aumentado. Mas da Pamplona... Que é muito bom, né? Mas eu não vi no cardápio, né? Só porque eu fui há pouco tempo lá. Mas tem. Eu acho que se não tem, vamos conferir esse cardápio. Tem sem glúten, mas o gosto é o mesmo. É o mesmo, porque na realidade, assim, é claro que ainda no mercado hoje a gente tem produtos que não são tão legais. Mas, de forma geral, os produtos estão melhores. Então, a pessoa come e ela tem o prazer quando ela está comendo. Eu acho que esse é o objetivo. Quando eu comecei efetivamente a trabalhar com a produção dos alimentos, porque no meio de tudo isso que eu contei já para vocês, eu sempre gostei muito da panificação. E eu sempre entendi que era a maior dificuldade das pessoas. No consultório, quando você fala assim, você tem que tirar o glúten e tem que tirar o pão... A tristeza ficava evidente na cara das pessoas. Já usando, cara, agora deixa, já usando seus dotes, existe pão sem carboidrato que seja gostoso? Outro merchan. A Karina agora tá fazendo um projeto chamado Colherada, que ela é especialista em pão. Eu acabei me tornando especialista em pão. Com baixo carboidrato. Totalmente sem, a gente não consegue fazer. Por quê? Por exemplo, o pão que eu faço, que é low carb, ele não vai nada de farinhas tradicionais, tá? Ele vai farinha de amêndoas e psyllium. Psyllium é uma fibra. Como ele é uma fibra, ele tem carboidrato.
toda fibra é um carboidrato. Que às vezes isso confunde um pouco as pessoas, né? E até para as pessoas que estão nos assistindo, isso fica uma dica legal. Que nem sempre, quando você pega um rótulo de um alimento, você está vendo lá a tabela nutricional, você vê lá 30 gramas de carboidrato. Aí a pessoa, nossa, é muito. Olha a quantidade de fibras. Porque se ele tiver fibras altas, a fibra é uma parte desse carboidrato que está no cálculo. E além disso, o carboidrato, fibra, diminui a absorção de carboidrato e de gordura. Então entre aspas, né? Então vai ficar praticamente nada que vai absorver. Porque, por exemplo, assim, as amêndoas, elas têm muita proteína, elas têm muita fibra, uma gordura super boa, mas ela também tem um pouco de carboidrato. Mas é um carboidrato completamente diferente do que tem uma farinha, por exemplo. Não. Então, são carboidratos que atuam diferente dentro do corpo. Mas, ainda assim, é uma quantidade pequena. Então, dentro de tudo isso que eu fui desenvolvendo, esse pão low carb que eu faço, eu consigo dizer, esse pão é low carb de verdade. Karina, mas isso ainda não está em escala industrial. Não. Porque assim, você, por exemplo, macarrão, massa sem glúten, é fácil encontrar. Tem várias coisas que são fáceis de encontrar. Mas bolachas, pães, sem carboidrato é difícil. Em grandes redes, assim. É difícil. Sem carboidrato não, com low carb, vai. Sim, que tenha menos. Okay. É difícil, né? Difícil. É difícil. Por quê, hein? Eu acho que muito pelo custo, porque aí os ingredientes que você usa para substituir são mais caros. Basicamente, a gente vai trabalhar com as castanhas, as oleaginosas em geral. Aumenta o e aumenta muito. E aí isso, né, numa indústria, acaba criando um impacto muito grande. Eu tenho muitas clientes que me dizem, poxa, mas esse pão é caro. Sim, mas é caro quanto? Na realidade, o custo dele já é muito alto. Os ingredientes para produzi-lo é caro. E assim, e aí você considera, o que você considera caro? Só porque você está comparando com um pão francês? Quer dizer que o pão francês é farinha, água, sal. Sim, pronto. entendo. Então, quando você coloca muitos ingredientes e que são bons ingredientes, eu costumo dizer assim, isso não é caro, isso é um investimento na sua saúde, porque daí você sabe o que efetivamente você está comendo e qual o benefício que aquele alimento vai trazer para o corpo. Mas eu acho que, de forma geral, a gente encontra ainda poucas opções low carb, assim, em grande escala, por conta de custo. Que realmente é alto. Eu sei que você está num projeto agora de fazer os panetones de fim de ano. Os seus panetones são low carb? Não, eles têm menos carboidrato do que se a gente comparar com o convencional, mas eles têm fibras. Que ele tem uma parte de proteína e ele tem fibra. Então, assim, não é low carb, porque a gente também não tem uma legislação, né, sobre o low carb. Já começa aí. Então, tem algumas pessoas que vendem produtos low carb e tal. É low carb. Não, mas aí você coloca farinha de mandioca dentro do pão. Low carb, não, desculpa, não é mais low carb. Mas interessante. A farinha de mandioca eu fiz muito tempo low carb, agora eu dei uma desanimada no low carb. Você que me estimulou a fazer low carb. Não, porque assim, chega uma hora que você para, você não diminui a... Mas não vou nem é meu caso aqui. Mas o low carb, sempre que eu pensei no low carb de um jeito mais assim, de forma... Não para ignorante, mas sem conhecer a fundo, é a pessoa que gosta de uma dieta grande e pode comer à vontade sem, entre aspas, engordar. Porque ele come basicamente proteína, então ele vai comer bem, e não vai engordar. Então ele gosta, é um glutão que quer comer bastante sem... Só que eu comecei a perceber isso, que eu comecei a mudar, porque assim, eu comecei a fazer várias coisas low carb. Então me dava um trabalho, que realmente não tem. Se fosse comprar na prateleira do supermercado, teria muito mais fácil. Tem que fazer, tem que preparar, aí a cocada, não sei o quê. E hoje tem várias receitas. Então, tem muita receita, mas tem que preparar, não é tão fácil. Trabalho, comprar pronto não tem, é difícil. Não tem. E aí a minha dúvida, pensando em uma dieta low carb, o que seria mais efetivo? Por exemplo, eu comer 2 pedaços de pizza não low carb e uma pizza inteira low carb. Eu penso isso em relação ao pão. Porque assim, é melhor comer 5 pães enormes low carb ou um pãozinho francês e já resolveu. Assim, aí eu comecei a pensar nisso, entendeu? Entendi. Aí eu comecei a ver quanto que tem um pão, quanto carboidrato tem um pão francês, Y, X. Então eu vou comer meio pão francês hoje, já me mato,
já peguei meus 100 gramas de carboidrato do dia e tô suave. Então, qual que é? O que você acha isso? Tudo depende do objetivo que a pessoa tem. Porque, assim, se ela... Não, eu quero um emagrecimento rápido, porque eu quero, sei lá, em 2 meses eu tenho um evento, ou simplesmente porque eu quero em 2 meses... Zero. Aí você vai ter que controlar bem esse carboidrato. Então, a gente trabalha com uma dose mais baixa. Então, ter as alternativas vão ajudar ela no dia a dia a ter uma alimentação mais diversificada. Porque, de forma geral, se a gente for pensar, se você comer saladas, legumes... isso aí. Isso é low carb. E proteínas, você tá no low carb. Tá no low carb. Mas é que aí sempre entra, poxa, mas eu não vou comer o pão. Vai dar uma vontade, não vou comer o arroz. Aí vem o arroz de couve-flor. Ah, mas arroz de couve-flor não é arroz. E é verdade, não é. Arroz. Não é, né? Então, assim, depende um pouco desse objetivo, mas o que eu costumo dizer? Equilíbrio. Então, assim, para todo mundo, comer menos carboidrato é bom. Isso não quer dizer necessariamente comer nada de carboidrato. Sim. Mas as pessoas comem muito carboidrato. Quando você conversa com as pessoas... A nossa dieta é basicamente carboidrato. Basicamente é carboidrato. Porque ela come 2 fatias de pão no café da manhã, aí ela come mais um biscoitinho no meio da manhã, junto com o cafezinho. Na hora do almoço ela come o arroz, ou ela come a lasanha. Fora os doces, chocolates. Depois do almoço tem que ter o chocolatinho. À tarde vem o pãozinho de queijo, ou vem a fatia de bolo. À noite eu tô muito cansada, não vou fazer um jantar, então eu como um pão de novo. Então a base da alimentação é que tá errada. E as pessoas se acostumaram com isso. Então, tentar inverter um pouco isso, porque é bem o que você falou. Na realidade, eu não preciso não comer o carboidrato. Eu tenho que saber selecionar e saber o quanto eu tô comendo. Então, meio pão francês já deu a quantidade dentro de um script, por exemplo, de dieta, quando a pessoa está seguindo efetivamente a dieta. Meio pão francês já deu carboidrato? Ok, mas eu comi um pão francês. Isso. Então, eu não preciso comer o low carb. Ah, não, mas é que eu prefiro comer arroz. Por exemplo, eu prefiro comer o arroz, então eu vou comer o pão low carb, para poder ter o direito de comer o arroz. Então, é um equilíbrio. Uma coisa que eu observo que eu vejo muitas pessoas que põem muito arroz no prato. Põe arroz assim, arroz só enche, né? Só, na realidade. Adora. Que não vivem sem. É engraçado isso, né? Mais do que e o arroz integral faz diferença, não? Faz, porque aí o arroz integral, ele tem uma dose de proteína no grão, que já é maior do que do arroz branco. Então eu já tenho uma... Porque assim, quando a gente fala de proteína, a gente estava falando antes das proteínas que são inflamatórias. Mas a gente tem um mundo de proteínas que são super benéficas e que são fáceis de digerir, que não causam problema para o corpo. Como, por exemplo, a do arroz integral. É pouco, se eu comparar isso a uma carne, sem dúvida. Mas já é um benefício para o meu corpo, essa proteína. É melhor do que eu só ter amido. E além de tudo, eu tenho fibras, eu tenho mais vitaminas. Eu tenho todas as vitaminas do complexo B no arroz integral, que no arroz branco não tem. As vitaminas do complexo B trabalham na queima de gordura. Aí as pessoas dizem assim, eu quero emagrecer. Mas arroz integral não come, eu escuto muito nada, arroz integral não come. Deixa eu aproveitar, já que eu falo de low carb, uma coisa que se associou muito à dieta low carb, que eu fiz também, isso eu faço ainda, que é o jejum intermitente. Queria ver a sua Sou super a favor, né? Aí a gente cria aquela situação. Não, eu gosto. Eu acho que quanto mais você lê sobre o jejum, mais fã do jejum você fica. Porque você começa a ver que ele também protege o câncer, que ele também não sei o quê. Aí você fica fã do jejum. Mas aqui, como você prescreve jejum? Existe uma individualização também? Individualização. Isso. Existe, mas de forma geral, o que eu costumo recomendar para as pessoas? Porque assim, tem jejum que tem, dependendo do protocolo, fica 16 horas sem consumir nada, tem outros que ficam um dia da semana 24 horas sem comer. Então, assim, são protocolos diferentes. O que eu acho que é mais coerente? O equilíbrio. Então, assim, 12 horas alimentado, 12 horas em jejum. Tente ficar 12, pelo menos. Chegou em 16... Ótimo, porque o que acontece? O jejum, tudo isso nasceu, os primeiros estudos que começaram a falar sobre o jejum intermitente, eles vieram por uma condição de saúde, questões de câncer, então melhorava a longevidade. Durante o jejum, a gente, os pesquisadores identificaram que a gente expressa determinados genes
protetores do nosso corpo. E que trabalham principalmente nas questões de longevidade e de imunidade como um todo. Foi daí que ele nasceu. As pessoas começaram a fazer o jejum e começaram a emagrecer. Natural, porque então eu estou comendo menos. Porque no cômputo final também é uma questão de matemática, as coisas estão todas interligadas. Não adianta você juntar todas as refeições numa só e não, nessa você come 2.000 calorias. Você não pode sair de jejum comendo carboidrato. E assim também por você... Por isso que associa com low carb, por isso que é muito associado com low carb. Agora, existe... Eu estava pensando outro dia, mas eu comecei a pesquisar, parei. Por exemplo, é fácil fazer 12 horas de jejum quando você utiliza 7 horas dormidas. Faz diferença se eu usar as 7 horas não dormidas para colocar no meu jejum? Faz diferença. Faz. Metabolicamente faz. Os hormônios são os hormônios que estão atuando. E uma coisa que ajuda muito é você fazer uma atividade física aeróbica em jejum de manhã cedo. Você intensifica isso. Né? Assim, as pessoas fazem 12 horas, mas é 8 horas dormindo. Aí 4 horas sem comer, só não adianta, entendeu? Por isso que se a pessoa consegue prolongar e, por exemplo, chegar em 16, o resultado é melhor. Então, só que, como a gente estava falando, não adianta. E água e café não quebram, isso não é verdade? Não quebram. Água sem adoçante. Café sem adoçante e água puro. Café puro. Aí, ok. Não quebra. E água com limão quebra? Não, porque o limão também não tem nada. Ali para barrar o carboidrato e tal. Basicamente, alguma outra coisa não quebra o jejum? Eu só sei água e café, só água e café. O chá basicamente. Também não, né? Dependendo do chá, porque a gente tem alguns chás que são se for de folha, chamate. Não tem problema. Chamate tem alguns adoçados. Então, se for um chá de hibisco que você faz da própria flor ou um chá verde que você faz da folha, não tem problema. A gente agora tem alguns que vem de saquinho que já vem adoçado. Você que é gaúcho, o chimarrão quebra. Com mel. Não, o chimarrão não quebra. Canela com mel, não sei do quê. O chimarrão é bom para digestão, né? É bom para digestão. Não pode exagerar muito, mas é bom. E eu prefiro aquele outro que eu esqueci o nome. Como chama o chimarrão? Tererê, né? Tererê gelado. O chimarrão que é quente. Abel, por incrível que pareça... Puxa, já deu uma hora? Uma hora já. Ai, gente, como passa rápido. A gente nem começou a conversar aqui. Rápido, Karina. Puxa vida. Eu só queria então, antes de terminar, Karina, a gente sempre pergunta essa os nossos convidados clássica, assim. Eu imagino que a sua, já acredito que eu já falar que entendo, eu imagino que seja... O que a Karina faz? Qual é o seu hobby, Karina? O que você faz para esquecer tudo isso? Nossa, eu cozinho. Eu imaginei que fosse isso. Eu adoro ir pra cozinha. Adoro. É aquele momento assim que eu esqueço. Me deixa com, assim... Mas diariamente ou só final de semana? Não consigo diariamente. Porque eu gosto de cozinhar também, mas assim, se a gente tiver que cozinhar todos os dias, seria uma coisa meio boring, chatinha. Mas assim, tem que cozinhar, então eu cozinho. Mas tipo, quero relaxar e estou, tipo, vou chegar em casa hoje, eu vou fazer um jantar. Isso é a melhor você terapia, gosta. Adoro. Porque assim, o Luiz, né, o nosso amigo Luiz Fernando, ele é metido a cozinhar também. Cozinha. O marido. Mas é uma figura. Mas é acelerado, ele consegue fazer um jantar em 10 minutos, é uma loucura. Não, na minha terapia, o meu jantar é de 1 hora, aí é covardia. Aí também ajuda, né? Tem tecnologia pra ajudar. Mas eu gosto de cortar. Daí eu acho que realmente é pacificador, né? A cozinha, ela é relaxante. Eu acho que a cozinha, ela integra as pessoas. A melhor coisa da cozinha é quando já está com o mise en place feito. Eu adoro fazer o mise en place. Adoro essa parte. É a coisa que tem. Quando tá prontinho, eu fico feliz. Agora eu tenho que ir. Mas olha, que infelizmente... Bom. Puxa. A gente teve, Karina, foi muito obrigado. Foi uma delícia. Foi muito bom. Passou muito rápido. Obrigado mais uma vez. Imagina, você foi fantástica hoje. Vocês. E tenho certeza que quem nos assistiu hoje aproveitou muito. Como se o álcool pode, se a cachaça pode dar local, tem muita coisa. Mas fica para o episódio 2 com a Karina, que vale a pena, tá bom? Voltarei e a gente continua. Pessoal, gente, obrigado. Muito obrigado por mais um dia. Bom ano para nós, né, Abel? Bom ano para nós. Que venha com muita luz, paz e Karina. Saúde. Exatamente. Vida longa e boa próspera para todo mundo. É isso aí. Que Deus nos abençoe. Karina, Amanda, Thiago, obrigado a todos, viu? Um bom 2023, né?